de, de lar, de casa, conforto. Então ele pensa, quem disse que eu mudei? Embora a tenham demolido, a gente sempre continua vivendo na velha casa onde nasceu. Não há nada mais nosso do que a nossa casa, né? A casa da gente é insubstituível, a cama da gente. Porque é onde a gente pode ter as nossas manias. A gente pode ter tudo aquilo que nós temos e que em sociedade a gente não pode livremente fazer, a gente faz em casa, porque é a nossa casa, é o nosso canto. E quem viaja sabe, você pode estar no melhor hotel, no melhor lugar, na melhor praia, mas quando você chega na sua casa, estou na minha casa. Agora, para nós que somos imigrantes, nós temos muito esse poema de Mário Quintana no coração. Porque a gente muda de país, a gente muda de cidade, e a gente muda de estado. E às vezes as pessoas do Brasil falam com a gente, né? Poxa, você mudou. E por mais que a gente diga, eu mudei, fui para os Estados Unidos, mas lá dentro do coração a gente está recitando Mário Quintana. A gente diz, não, quem disse que eu mudei? Embora tenham demolido a minha história aí no Brasil, eu quero te dizer que eu continuo emocionalmente nas lembranças e nos afetos, morando na mesma casa onde eu nasci. Aí é a minha casa. E aí a gente sente saudade, sente angústia. Porque a gente sempre sente saudade de casa. E às vezes a gente sente uma saudade que a gente não sabe explicar, e que eu diria que é a saudade dessa casa, onde nascemos, não necessariamente o prédio. E é óbvio que, embora Mário Quintana esteja falando do prédio, das paredes, ele está significando aquilo que é a nossa origem. Aquilo que é a nossa casa da afetividade, das boas lembranças, da infância, das brincadeiras, dos amigos de pelada na rua. Há uma psicóloga que diz que o homem não é um ser vivente. O homem, ele é uma ideia em construção. Nós somos interiormente ideias em construção. A gente se constrói a cada dia. Depois de quinta-feira, oficialmente, eu sou quarentão. Olha aí, ó. E a gente vai pensando, vai repensando as coisas. A gente repensa os valores, a gente repensa a família, a gente repensa o futuro, a gente repensa aquilo que nos significa, a gente vai reconstruindo. A gente vai se ressignificando. Então, quando Malti, que é a psicóloga que defende essa ideia, que diz, o homem não é um ser vivente, o homem é uma ideia em construção. E ela diz que o homem é isso, e que a mulher é um há de vir. A mulher não existe, a mulher ainda há de vir, porque ela tenta fazer a relação de que o homem é uma ideia em construção e a mulher há de vir para completar essa significação do homem. É interessante a maneira como ela pensa. Então, nós temos saudade de casa, saudade das nossas pessoas, saudade do cheiro da comida de vó, saudade de tantas experiências que significam a nossa casa. E aí a gente fica aqui meio que sofrido. Eu quero ler com você um texto de alguém que está sofrido querendo voltar para casa. Um texto de alguém que fala de uma casa melhor do que essa do nosso passado. A melhor das casas para estar. Aquela casa que pode trazer para nós tudo que nós precisamos quando nós sentimos saudades daquela casa que Mário Quintana fala. Salmo 27. Eu quero ler com você apenas o versículo 4.
O salmista diz assim: Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso. Eu não quero mais nada, Senhor. Eu te pedi uma coisa, é só o que eu quero. Que o Senhor me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. E a gente está falando de Davi, de alguém que tem para onde voltar, de alguém que tem casa, de alguém que tem história, de alguém que tem família, de alguém que pode dizer: eu vou voltar hoje para casa. Talvez numa condição melhor do que nós, nos nossos momentos saudosistas e depressivos, de lembrar da casa do Brasil, dos valores, do lugar onde nascemos. E mesmo em melhores condições do que nós, Davi não pede para voltar para a própria casa, mas ele diz: Deus, eu quero te pedir uma coisa só e nada mais, não é voltar para a minha casa, mas é viver na tua casa. E eu não quero viver na tua casa só hoje, Senhor. Eu não quero viver na tua casa só nas celebrações do Yom Kippur, que era o período onde os judeus faziam a expiação dos pecados, o pedido de perdão. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos para fazer expiação pelo pecado do povo. Ele diz: eu quero morar na tua casa todos os dias. E ele diz o motivo porque ele quer morar na casa de Deus todos os dias. Ele diz: eu quero morar na tua casa todos os dias para sentir, para ter na pele, para perceber em mim as sensações de forma maravilhada. Porque ele diz: para sentir maravilhado a tua bondade e ter a tua orientação. Então nós temos a nossa casa, essa de Mário Quintana. Não, eu não mudei, eu estou nos Estados Unidos, mas meu coração está aí. Mário Quintana falando. Quem disse que eu mudei? Demoliram a casa, mas eu continuo aqui dentro, vivendo no mesmo lugar onde eu nasci. É assim que muitas vezes a gente pensa sobre o Brasil. E aí, se fosse a minha avó explicando isso, sabedoria de vó, ainda quero, qualquer dia desse, vou fazer umas reflexões sobre as sabedorias da minha avó. E a minha avó dizia o seguinte, que gente que é muito agarrada nas coisas, porque parece que tem um umbigo enterrado ali. Já ouviram essa expressão? Minha avó é assim: você conversa demais, ela: menino, não fala muito. Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Hã? É viva. Faz 90 anos esse ano. Lúcida. E aí tem tantas outras sabedorias interessantes. Mas a gente assim, que parece que o umbigo está enterrado lá. Ou foi feita alguma coisa para a pessoa, enterraram a cabeça de um elefante lá. Já ouvi essas expressões também. Bem, mas o que eu quero partilhar com você hoje, nessa manhã, é o prazer de estar em casa. Como é bom estar em casa. Como é bom, dia de domingo, sair daqui depois de ver vocês, de refletir com vocês, de orar com vocês, de cantar com vocês, mas chegar em casa, ligar a televisão, ou ir dormir, ou tomar banho, ou descer para a piscina, ou fazer nada com coisa nenhuma, mas estar na minha casa. Como que é bom isso? E eu sei que é bom para vocês também. Mas o salmista fala de um prazer de estar em casa que não é a minha casa. Mas ele diz: é a casa do Senhor. Senhor, eu quero morar na tua casa. E a gente está falando de um tempo em que a presença de Deus não era absolutamente real no dia a dia. Para experimentar Deus tinha que ir ao templo. Para ter o perdão de Deus tinha que oferecer sacrifício. Para ter uma conexão diferente com Deus e ouvir a sua voz tinha que procurar o profeta. Abre parênteses. Muita gente hoje vivendo no Antigo Testamento, quer ouvir Deus, procura profeta. Isso é Antigo Testamento. Em Cristo a Bíblia diz que não tem mais isso. O véu se rasgou e diz que hoje todo mundo tem acesso direto ao trono, numa referência de que todo mundo pode ouvir a voz de Deus. Ninguém precisa ouvir terceiros, segundos, terceiros e quartos.
E aí eu quero refletir com você rapidamente em 3 formas, em 3 maneiras para nós vivermos na casa que devemos estar, que é a casa do Senhor. Para a gente parar com esse saudosismo de olhar para o passado e olhar para frente e desejar muito mais do que a minha casa, a casa de Deus. A primeira coisa é entender que estar na casa de Deus é estar na sua presença e não na igreja. Essa é a primeira grande lição. Para onde você vai aos domingos? Eu vou para a casa do Senhor. É errado, você vai para a igreja. Porque em Cristo, a casa do Senhor não é mais o templo, não é mais o santuário, mas em Cristo nós somos o templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. O versículo 5, o salmista diz assim: em tempos difíceis, o Senhor me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo. Que no tempo do salmista Davi era o templo mesmo, de parede. Mas hoje, ser abrigado por Deus, estar nessa sensação de casa e de cuidado, não é mais o templo enquanto prédio, mas é o templo enquanto presença de Deus em nós. E a gente cria, às vezes, maneiras diferentes de definir a presença de Deus, e que a gente precisa ter cuidado. Primeiro, porque Deus é onipresente. Eu não preciso criar mecanismos para Deus se fazer presente. Quantas das vezes eu ouvi pessoas depois do culto dizerem: nosso culto hoje Deus estava presente. Como se Deus não estivesse presente 24 horas na minha vida, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Hoje o culto foi muito bom porque eu ouvi Deus falar. Como se o culto precisasse ser bom para Deus falar. E a gente vai criando formatos do que significa a presença de Deus, e a gente esquece que a verdadeira presença de Deus é quando a gente consegue ver Deus no todo da vida, e não apenas nas partes da religião. Então, estar na casa de Deus, em primeiro lugar, é estar na sua presença. Em segundo lugar, estar na casa de Deus é fazer a sua vontade. Será que a gente faz a vontade de Deus? Como que nós sabemos se estamos fazendo a vontade de Deus? Há um texto de Romanos, capítulo 12, que Paulo me dá uma dica de como nós podemos fazer a vontade de Deus. Ele começa lá em cima, no versículo 1, dizendo que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina sobre conhecer a vontade de Deus, ele diz o seguinte: seja inteligente na sua fé. Apresente o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Apresente o teu corpo, não o teu espírito. Apresente o teu corpo, não a tua alma. É o teu corpo, é a sua humanidade, a sua realidade, é o que você é. Paulo diz: põe o pezinho no chão, olhe os seus defeitos, olhe as suas mazelas e de maneira inteligente relacione-se com Deus. E aí ele dá uma segunda etapa desse processo de conhecer a vontade de Deus. Ele diz: primeiro, seja inteligente na sua fé. E aí no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, porque tudo é espiritual. Não. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é interessante que Paulo fala de inteligência e Paulo fala de mentalidade. E ele completa no versículo 2 dizendo: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Parece um contrassenso. Porque em geral nós ouvimos assim: conhecer a vontade de Deus, você precisa orar mais, jejua 3 vezes por semana, faz a campanha de oração, vem no ciclo de oração.
ler a Bíblia nos 4 cantos da sua casa para Deus falar e você ouvir a vontade de Deus. Aí Paulo diz assim, não. Quer conhecer a vontade de Deus? Põe o teu pé no chão, exerça a tua fé com inteligência, não se conforme com o mundo, transforme a sua mentalidade. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a segunda coisa para me sentir em casa, na casa de Deus, é fazer a sua vontade. Para que eu consiga fazer a sua vontade, eu preciso ser inteligente. Eu não posso ser um abjeto da religião. Não é objeto, não, é abjeto. Eu não posso praticar a ausência de teologia da vida. Há muita gente que tem praticado uma teologia vazia, porque pensa na vontade de Deus como uma conexão criada pela religião. Mas Paulo diz que quer experimentar a vontade de Deus de maneira inteligente, pratique a sua fé. E por que isso? Paulo diz, os loucos não errarão o caminho. Então quem não tem compreensão lógica, obviamente não será cobrado para que a tenha no sentido da fé. Agora, se você é inteligente, não seja um abjeto da religião. Aquela anencefalia teológica que a gente vê por aí. Mas ser inteligível na maneira de pensar a graça. Em terceiro lugar, estar na presença de Deus é aceitar quem eu sou. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque estar na presença de Deus, conhecer a sua vontade, são coisas que fazem parte do nosso discurso de fé e discurso religioso. Mas aceitar quem eu sou, não, porque a religião por si tende a me ensinar que eu preciso negar quem eu sou. Está tudo uma desgraça na minha vida, mas eu não posso falar que está uma desgraça, porque as palavras têm poder. Como é que você está, irmão? O sujeito está devendo ao banco, brigado com a mulher, discutiu no trabalho, doente. Como é que está, irmão? Só vitória. Não é verdade? Como é que está a vida, irmão? Olha, essa semana foi luta, mas estou aí, ó, na graça. O sujeito não está aguentando ficar em pé. Como é que está o vaso? Ele chama de vaso ainda o cara, né? Exato. Então, a tendência da religião é me levar a negar quem eu sou. E quem que eu sou de verdade? Quem que nós somos? Aí eu lembrei de Freud, que disse assim, não somos apenas o que pensamos ser, mas somos muito mais do que isso. Somos o que lembramos, somos o que esquecemos, principalmente os mais velhos, esquecem tudo. Somos as palavras que trocamos, mas nós somos também os enganos que cometemos e os impulsos que cedemos. Nós somos tudo isso. E muito mais. Só que a gente tende a negar, porque a fé me leva a negar. Quem você é, irmão? Não, eu sou um cara santo, irrepreensível, temente a Deus, desviador do mal, né? Jó capítulo 1, versículo 1, né? Não me assento à roda dos escarnecedores, Salmo 1, e aí vai citando 1000 versículos de uma infinidade de ideias que não traduzem o que eu sou. Porque eu não sou um anjo que ando pelas nuvens, eu sou um ser humano que sinto dor, que sinto tristeza, que sinto raiva, que erro, que penso coisa ruim, que tenho vontade de matar o sujeito quando me faz raiva. Nós somos tudo isso. E também estar na casa de Deus e se sentir acolhido por Deus é também entender quem eu sou. Eu preciso entender e aceitar quem eu sou, porque senão eu nunca vou me sentir feliz e satisfeito e acolhido na casa de Deus, porque eu vou me sentir culpado. Não posso estar em Deus porque eu fiz isso, eu não posso ter a bênção de Deus porque eu errei naquilo. O processo de culpa, de condenação, que a religião sabe fazer muito bem com as pessoas. Eu não sou apenas espírito, sou carne, eu erro.
Você aceita quem você é? Ou a sua prática de fé é uma prática de negação? Você acorda domingo de manhã sem querer vir para a igreja e chega aqui e diz: como é que tá? Nossa, que bênção estar aqui na igreja, né? É sempre maravilhoso estar aqui com os irmãos, cultuando. Quer ficar em casa vendo televisão. A gente precisa aceitar isso. Não tenho vontade de ir à igreja hoje. Eu vou. Se alguém te perguntar, e aí, como é que tá? Pois é, eu estava em casa, não queria vir. Estava dormindo. Eu até vi outro dia uma camisa na internet. Interessante. A camisa diz assim: me desculpe, cheguei atrasado. Me desculpe porque eu não queria vir.